Quando eu falei méritos na Record, por exemplo, um dia que foi muito marcante para mim, aí eu te falo, marcante realmente de verdade, foi a chacina do Bar da Wanda, que aconteceu em 2019. No Guamá, do né? Guamá. Foi algo marcante, porque isso aconteceu no domingo, o fato aconteceu no domingo, e quem estava de plantão no jornalismo da Record na época era a Célia Pinho. Ela estava no plantão daquele domingo. E a gente nunca imaginaria que seria o assunto do dia seguinte. E era um assunto forte, quente, sobre o que aconteceu no Guamá. Uma grande repercussão. Sim. E a gente abre o Balanço Geral amanhã, daquele dia seguinte, posterior, na segunda-feira, só sobre o assunto. Eu nunca vi algo tão fenomenal com relação à audiência para um dia de manhã, cedo, onde a gente pega do zero e entrega para o programa, isso em 40 minutos. Entrega para o próximo programa. Eu acho que nessa época o Balanço Geral Manhã já tinha 1 hora de duração, porque quando eu estreio no Balanço Geral Manhã, o programa tinha 1h10. E como a grade da emissora, ela depende do que a rede muda, a rede mudou. Eu fiquei com 30 minutos de programa. Era um Balanço Geral que começava às 6h30, digamos que 0, às vezes, de audiência, tu entregava com 5 pontos em meia hora. Nossa, de 0 para 5. Tiro, porrada e bomba. Eu não tô mentindo aqui. Era uma coisa que era fenomenal. Me tira uma dúvida, é porque assim, o ponto, para quem entende um pouco de TV, cada um ponto, pelo menos em São Paulo, é 100 mil aparelhos, Já né? é mais. Já é mais. Deve né? estar em 200 e alguma Mas coisa. Belém é o quê? 10 mil aparelhos? Não, Belém hoje parece que em torno de 30, eu acho que é 30, acho que é de 25 a 35 mil cada ponto. Então faz aí 5 mais. Só que a audiência hoje, pós-pandemia, ela não é igual que era normal, antes da pandemia. Normal. Ela Inclusive, é muito menor. Até te perguntar isso. Uma coisa que eu sempre vejo das TVs, a própria RBA em si, é muito interligada ao digital. Sim. Eu vejo até que a RBA é muito mais do que as demais, Sim. referente a digital. Sim. Né? Passa na internet, lê. Isso aí, até a própria Globo, que era meio engessada para isso, também se despertou. Sim. Lá no Bora Cidade, né? É muito nessa linha, né? É engraçado que a gente vê muita gente repetir uma tolice que a internet está maior que a TV, vai acabar com a TV, a Globo vai falir, a Record vai acabar. E assim, primeiro que é outro meio, outro jeito de consumir, e às vezes tu vê alguma coisa grande quando sai no jornalismo televisivo, como isso pauta toda a conversa na internet. Sim. Isso é verdade. E sempre vai pautar. Eu acho que, na verdade, a televisão hoje ela passa por um processo de reestruturação de mercado. O que é a reestruturação de mercado, no ponto de vista, é que o mercado comercial mudou. Hoje nós temos uma plataforma gigante, né, de internet, onde, por exemplo, nesse momento nós estamos na transmissão. Não é o principal canal de comunicação, mas hoje ele é uma oportunidade publicitária para as grandes empresas. Então o mercado ele mudou. Só que as grandes emissoras têm uma estrutura fenomenal, gigantesca, né? De você olhar assim e ver, uau, quando você vai para uma grande rede. Só que hoje, o que se fatura não se paga toda essa estrutura. Por isso que as emissoras, as grandes, começaram a se reestruturar. Não é que elas estejam em crise, elas estão se reestruturando para o mercado, para atender esse mercado atual. E, obviamente, que hoje nós precisamos estar em todas as plataformas. Eu, por exemplo, me considero que eu esteja em todas as plataformas. Eu gosto do mundo digital. Eu digo assim, tu vai sempre conseguir falar comigo, porque eu estou sempre com o celular na mão, eu vou te responder a mensagem, posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Hoje é tudo muito digital, muito rápido. Não adianta tu acontecer algo agora e tu só vai dar amanhã meio-dia. Não, tu já tem que contar pelas tuas plataformas, mostrar como tudo aconteceu, para amanhã tu mostrar a repercussão sobre esse assunto, sobre esse crime. E quando eu falo para ti sobre algo fenomenal que aconteceu em 2019, infelizmente com aquela chacina dentro do Bar da Wanda, no Guamá, é como a audiência se mostrou. A gente saiu do nada e entrega em 1 hora de programa, para o programa seguinte, com uma média de liderança. Isso nunca aconteceu. Tá aí que na época... para a Record, ela queria saber a rede, o que havia acontecido, porque nunca em nenhuma outra praça se teve tanta audiência num horário tão inexpressivo e entregando em primeiro lugar de audiência. Porque naquele momento, se eu estiver enganado... Era o assunto mais importante. Não, porque também era o primeiro programa, né? Era o primeiro programa. Eu dizia porque eu me lembro que a Globo não entrava... A Liberal não entrava tão cedo. Não, entrava às 6h30. Eles entravam às 6 horas, a gente entrava às 6h30. Só que assim...
Aí eu dizia que o Balanço Geral Manhã era a primeira janela da notícia. Eu tinha esse jargão comigo que era a primeira janela da notícia. Então eu chamava aquele programa, aquela responsabilidade para o apresentador. Por quê? Porque eu queria resultado. Eu sempre trabalhei pelo resultado. Eu sempre gostei. Você tem muita pressão? Tem pressão para o resultado. Normal. Não adianta dizer, não, faz aqui o feijão com arroz, isso não existe. Hoje, não existe. Você tem que entregar resultado. Quando você está com uma empresa que está querendo, por exemplo, anunciar com você, está com as redes sociais, ele quer o resultado, quantos views, quantos cliques, quantos compartilhamentos, ele quer ter aquele engajamento. Então, hoje tudo é engajamento. Quer aparecer, claro. Então, quer aparecer. Então, a audiência daquele momento se mostrou fenomenal, assim. Em um outro momento, que também nós tivemos uma boa vitória a nível nacional, em termos de resultado, foi com a morte do Gordo do Aurá. Que foi assassinado na Avenida Pedro Miranda. Sim. E aquela época, um dia quando você tiver a oportunidade, o Pimenta vai falar que o Pimenta foi a única pessoa a conseguir aquele circuito que mostrava exatamente o momento em que os caras descem do carro e executam o Gordo que está na Pedro Miranda, naquela avenida, naquela principal. No meio ali, no meio. né? Sim. Como os caras desceram, mostra todo o cronograma daquela morte. E o Pimenta conseguiu aquela imagem. E só nós tínhamos aquela imagem. Inclusive, está aí que no dia seguinte, após a morte do Gordo, eu não mostrei a imagem porque eu não tinha. Porque o Pimenta deu com exclusividade no programa dele e a gente só foi repercutir no dia seguinte. Mas foi a melhor audiência, uma das melhores da história. Então, assim, isso engrandece como profissional, por um resultado. Poderia ter sido um outro, mas infelizmente foi um evento onde chamou a atenção do público em geral por se tratar de chacina ou a morte de uma pessoa que era conhecida, que já tinha passagem pela polícia, à época parece que era vereador do município de Ananindeua. Então, assim, são fatos de repercussão. E eu ter feito parte desses fatos como um profissional do jornalismo, para mim, eu fico feliz, né, por ter feito parte desse circuito. E aí tu passa a ser conhecido. Tá aí que quando eu começo, eu tô dentro do Balanço Geral, só que assim, eu terminava o programa e ia pra rua. E às vezes eu conseguia sair do Balanço Geral amanhã, aí chegava aqui, um homicídio em algum lugar. Eu saía com a equipe alucinado, eu mandava mensagem pro meu auxiliar e olha, já coloca o equipamento, que eu terminando o programa, eu troco de roupa, a gente já vai bater lá. Eu ainda conseguia entrar ao vivo no Fala Pará, que era o programa seguinte, para falar sobre aquele crime. Enfim, mas pela notícia. E a gente contava as histórias, e todas as histórias que a gente trazia era pro Balanço Geral. Tá aí que as minhas matérias começaram a sair no Balanço Geral e no Cidade Alerta. E aí tu passa a ser mais conhecido. Sim. Que era uma coisa que eu queria. Pra você isso te dava, né, Obviamente. E também tu ia furar a bolha em certos pontos, sim, né? Sim. Só que eu passei 3 anos só na Record. E foram 3 anos muito bem vividos e muito bom. Aí... Papo Nostalgia.